Muito bem, gente. Então, voltamos aqui para a segunda parte da aula da noite, tá? E agora a gente vai começar a falar sobre um outro tema. A gente passa adiante, né? Então, a gente vinha falando até agora até essa parte da aula que a gente estava falando ainda sobre resolução de sistemas lineares e como é que a gente podia abordar isso, né? Como é que eram as formas interessantes que a gente podia aplicar para a resolução de sistemas lineares. Eu apresentei coisas que vocês não tinham visto ainda até então, né? Talvez tivessem visto em outros semestres e tal, mas a gente não tinha visto nesse semestre ainda, falando sobre a fatoração LU e quais eram as aplicações e as vantagens disso, tá? Agora a gente vai dar uma pequena pausa na resolução, no termo específico, resolução de sistemas lineares, e a gente vai falar de alguma outra coisa que tem a ver com isso, né? A gente já vai entender, logo a gente vai entender qual que é a relação entre os sistemas lineares e os espaços vetoriais. A gente vai começar a definir espaços vetoriais, que são a próxima parte da nossa matéria, tá? Então, o que são espaços vetoriais? Então, basicamente, né, o que a gente vai chamar de espaços vetoriais são... a gente já falou várias vezes sobre isso, né? Então, se eu tenho vetores U e V, a gente já viu que eu podia botar esses U's e V's nas colunas de uma matriz, por exemplo, né? E ao multiplicar essa matriz por um determinado vetor, o que a gente estava fazendo era, uma das formas da gente enxergar essa operação de uma matriz por um vetor, a gente estava enxergando como as possíveis combinações lineares desses vetores, tá? Então, se eu tenho vetores U e V, um fator A vezes U mais um fator B vezes V representa todas as possíveis combinações lineares desses vetores. Tá? E a gente tinha visto isso em diversos casos. Então, por exemplo, se eu tinha, num espaço tridimensional, eu tinha dois vetores, e esses dois vetores eram concorrentes, né, se eles não eram paralelos, tal, se eles se cruzavam em um determinado ponto. Se esses vetores, então, eram concorrentes, da forma como a gente tinha definido, dois vetores definiam um plano. Tá? E a gente tinha visto, então, que quando a gente estava num espaço tridimensional, eu ter dois vetores definia um determinado plano nesse espaço, e a gente tinha discutido já que era impossível, né, fazendo combinações lineares desses vetores, era impossível a gente sair desse plano. Então, quando eu estava num espaço tridimensional, o IV definiria um plano, e as combinações lineares de U e V seguiam neste plano. Isso tudo coisas que a gente já tinha visto, né? Então, muito bem, esses são conceitos interessantes, né? Se eu pegar vetores e combinar de diversas formas diferentes, eu estou gerando outros vetores, e esses outros vetores vão ter algum tipo de relação com esses vetores originais, tá? Então, isso é um conceito, isso é uma coisa que a gente já tinha discutido bastante, tá? Então, quando é que eu tenho um espaço vetorial? Quando eu posso falar em espaços vetoriais. E de forma similar, espaços vetoriais e em subespaços, tá? Vetoriais também, tá? Então é o que a gente vai discutir agora, né? Quando que esses vetores que a gente está combinando
Quais são as propriedades que eu tenho que ter entre esses vetores que estão sendo combinados para que as combinações lineares possíveis deles gerem uma coisa que a gente chama de um espaço, beleza? Então, as propriedades desses vetores são algumas propriedades importantes, tá? A gente vai ter um espaço quando a gente respeitar algumas propriedades, tá? Quais são as propriedades dos espaços vetoriais? Então, lembre-se, é o mesmo contexto, tá? Eu tenho vetores que eu estou tentando combinar, e eu quero ver se essas combinações de vetores vão gerar uma entidade que eu chamo de espaço, e essa entidade que eu chamo de espaço vai ter as seguintes propriedades. Então, vamos chamar de... Só deixa eu ver qual é a notação que eu vou utilizar, só para eu não confundir as coisas, tá? Então vamos chamar assim, tá? Dentro de um determinado lugar que vai ser um espaço vetorial, se eu pegar quaisquer dois vetores que façam parte desse espaço vetorial, a primeira propriedade é o seguinte. A primeira, né? Então, vamos só chamar de número 1. A primeira propriedade é se eu tiver um vetor x, um vetor y, x mais y vai estar dentro desse espaço vetorial e ele vai ser igual a y mais x. Tá? Primeira propriedade desse cara. Em seguida, a gente vai ter aquela propriedade associativa da soma. Tá? Então, eu vou ter x, y e z, por exemplo, três vetores, tá? E eu vou poder fazer o seguinte, eu vou poder fazer x somado ao vetor y mais z. Isso vai ser igual a eu fazer o vetor x mais y e depois somar com o vetor z. Terceira propriedade. Existe, tá? Esse é o símbolo de existe, tá? Um único vetor nulo. Que a gente pode botar assim um zerinho com uma seta em cima, tá? E esse vetor nulo, ele tem a seguinte propriedade. X mais o vetor nulo vai ser igual ao vetor x para todo x dentro do espaço. Qualquer vetorzinho do espaço, se eu somar com o vetor nulo, ele segue sendo ele mesmo. Quarta propriedade. Para todo x, existe um vetor que eu chamo de menos x, que tem a seguinte propriedade. Se eu somar x com esse vetor que é o menos x, ele vai dar o vetor nulo. Tá bom? Quinta propriedade, dentro de um espaço vetorial. Se eu pegar o escalar 1 e multiplicar por qualquer vetor desse espaço, o vetor segue sendo o mesmo. Tá? Sexta propriedade. Se eu tiver dois escalares multiplicados pelo meu vetor, tá? Então eu tenho um escalar C1 e um escalar C2, multiplicando por um vetor x, eu posso fazer C1 vezes C2 e pegar esse escalar e multiplicar pelo vetor, e o resultado vai ser exatamente o mesmo que eu pegasse primeiro, por exemplo, o vetor C2, o escalar C2 e multiplicasse por x, e depois multiplicasse pelo escalar C1. Sétima propriedade. Se eu tenho um escalar que multiplica a soma de x mais y, eu posso ter a distribuição dessa multiplicação pelo escalar, ou seja, isso vai ser igual o escalar multiplicado por x mais o escalar multiplicado por y. Então, eu tenho dois vetores somados, vai ser igual a esse escalar vezes a soma dos dois vetores. E a oitava propriedade, que a gente vai ter e última, tá? Não se preocupem. Se eu tiver, então, dois escalares somados multiplicados pelo vetor x, isso vai ser igual ao primeiro escalar vezes o vetor x, mais o segundo escalar vezes o vetor x. Tá bom?
Então, essas são as propriedades de um espaço vetorial. Dentro de um espaço vetorial, o que eu posso fazer? Em um espaço vetorial, eu vou poder fazer soma de vetores segue dentro do espaço. Posso fazer multiplicação por um escalar, isso vai seguir dentro do espaço. Então, eu tenho qualquer vetor. Se eu estou dentro de um espaço vetorial, pego dois vetores dentro desse espaço vetorial, somo esses dois vetores, o vetor soma consegue estar dentro desse espaço. Ou se eu pego um vetor e multiplico por qualquer escalar que seja, qualquer número real que eu estou multiplicando por ele, ele vai seguir dentro desse espaço também. Tá? Então, essas coisas valem ali dentro. Beleza? Então, quais são alguns espaços vetoriais? Tá? Então, exemplos de espaços vetoriais. A gente já viu vários desses espaços, tá? Então, um exemplo de um espaço vetorial, por exemplo, é R2. Então, todo o espaço bidimensional, todo o plano XY, né, ele respeita todas essas coisas. Se eu pego dois vetores que estão em XY, eu vou somar, eles vão seguir em XY. Se eu pego qualquer vetor em XY e multiplico por um escalar, ele vai seguir em XY. Se eu pego o vetor zero, né, que é o vetor... Você tem que tomar muito cuidado com o vetor zero, tá? O vetor zero é o vetor que tem zero em todas as componentes. Então, em R2, o vetor zero é 0, 0. Ele não é o número zero, ele é o vetor zero, tá? O vetor nulo. Então, se eu pego qualquer vetor do espaço de R2 e somo com esse vetor nulo 0, 0, ele segue sendo o mesmo vetor, assim por diante, tá? Então, a gente tem exemplos R3, R2, R3, são os espaços que a gente está mais acostumado, né? Trabalhar no plano ou no espaço mesmo. Ou a gente pode generalizar esse cara aqui, né, para n dimensões quaisquer. Se eu tenho n equações, o espaço de todos os vetores com essas n coordenadas, tá, formam um espaço vetorial. Tá? Então, nesse caso, quando eu digo Rn, eu estou falando de todos os vetores com n coordenadas. Tá? Então, esses são espaços básicos, né? Espaços que são chamados muitas vezes de espaços canônicos, né? Que dão conta de tudo nessas coisas todas. Tá? Beleza. Além disso, a gente tem outros espaços. Tá? A gente pode ter, por exemplo, o espaço R infinito. Então, o espaço com vetores com infinitas coordenadas, ele também segue sendo um espaço, porque ele respeita todas essas condições. Tá? Então, essas propriedades são importantes, tal. Mas, além disso, tá? Outros espaços, esses são espaços básicos aqui. Outro exemplo que a gente pode considerar, por exemplo, matrizes M por N. Todas as matrizes M por N formam um espaço. Por quê? Se eu pego uma matriz M por N e somo a outra matriz M por N, ela segue sendo uma matriz M por N. Tá? Se eu pego uma matriz M por N e multiplico por um escalar, cada um dos termos dessa matriz segue sendo uma matriz M por N. Tá? Então, uma matriz M por N, o conjunto de todas as matrizes M por N também forma um espaço vetorial. Tá? É como se eu interpretasse, apesar de não ser um formato vetor, isso vai se comportar como se fosse um formato vetor. É como se eu pegasse todos os termos dessa matriz, se eu pegasse os m vezes n termos dessa matriz, no lugar de representar como uma matriz, se eu botasse eles, empilhasse eles num vetor que tivesse dimensão m vezes n, ele se comportaria dessa mesma forma. Tá? Além disso, tá, outros espaços mais complexos, tá, como o espaço das funções. O que eu quero dizer com o espaço das funções?
eu tenho, por exemplo, alguma coisa, o meu vetor, um vetor pode ser, digamos, a função x ao quadrado. Outro vetor meu é a função seno. Tá? Esse espaço das funções, de todas as funções fx, ele respeita todas essas regras que eu tinha. Se eu pego x ao quadrado mais seno de x, segue sendo uma função, segue dentro desse espaço. Posso multiplicar, somar dois vetores, segue dentro do espaço das funções. Se eu multiplicar uma função por um escalar, ele segue dentro desses caras como um todo, tá? Então, são espaços super complexos com entidades que não são diretamente apenas um vetorzinho com aquelas coordenadas, tá bom? Então, estou mostrando para vocês. Desde espaços que estão bem associados a vetores com um determinado número de coordenadas, como esses aqui que eu estou mostrando para vocês, os R's todos, até espaços mais complexos com outras entidades, que eles também vão ser espaços vetoriais, porque eles vão respeitar essas regras, tá? Por que espaços vetoriais? O nome vetoriais. Porque são coisas que respeitam as propriedades de somas e produtos de vetores por escalares, tá bom? Então a gente está associando essas propriedades desses vetores a esse tipo de soma, tá? Beleza. Então a gente vai começar a pensar agora o que eu preciso ter, né? Então esses são espaços bem grandes, né? Tudo que eu estou falando agora são espaços que incluem montes e montes de coisas, tá? Mas o que eu preciso, quais seriam os elementos mínimos, né? Então, o que eu estou pensando agora é o que são as condições mínimas para que algo se comporte como um espaço vetorial. Tá? Vamos tentar responder essa questão. Quando a gente olha para essas propriedades todas que eu estava listando, uma coisa fica muito clara, né? Vocês percebem como o zero tem uma função muito importante nessas propriedades. A gente tem que ter um vetor nulo, a gente tem que poder multiplicar por qualquer escalar, inclusive o zero, tá? Então, para que alguma coisa seja um espaço vetorial, a gente tem que prestar muita atenção com o zero, com o vetor nulo, com multiplicação pelo escalar zero e tal, tá? Então, para que a gente tenha alguma coisa se comportando como um espaço vetorial, o vetor nulo tem que estar incluso. Tá? Então, se o vetor nulo está incluso, várias daquelas propriedades são satisfeitas. Tá? Isso é uma condição importantíssima quando a gente está falando de espaços. Tá? E dentro desse conceito, né, de espaços vetoriais e tal, vocês vão ver que muitas vezes a gente não vai fazer tanta distinção entre o que é um espaço e o que é um subespaço vetorial. O subespaço vetorial, então ele vai ser um subespaço vetorial, portanto, é um subconjunto de um espaço vetorial, alguma coisa que é um espaço vetorial, para o qual a gente respeita aquelas regras inteiras. A gente está pegando um pedaço desse subespaço, um pedaço desse espaço, uma parte desse espaço vetorial complexo, e dentro dessa parte, para ele ser um subespaço, ele segue respeitando tá quase como se fosse um subconjunto de um espaço, tá? Que conserva as seguintes propriedades. Da mesma forma como a gente tinha antes, né? Eu tinha listado para vocês o que era um espaço vetorial. Se eu tinha duas coisas de um espaço somadas, isso vai seguir dentro de um espaço. Isso vale também para o subespaço vetorial, tá bom? Então, se x e y pertencem ao subespaço,
x mais y pertence ao subespaço. E número 2, se x pertence ao subespaço, qualquer escalar c vezes x pertence ao subespaço. Qualquer que seja o c. Tá? Então eu posso multiplicar por qualquer escalar. E na hora que a gente olha para essa condição, a gente percebe que, mais uma vez, o vetor nulo tem que estar incluso num subespaço. Tá? Para um espaço vetorial, para a gente conseguir respeitar as normas ali de um espaço vetorial, era fundamental o vetor nulo estar incluso. E para o subespaço vetorial, da mesma forma. Tá? A gente vai precisar ter o vetor nulo lá dentro. Por quê? Porque se eu pegar um vetor x e somar com o vetor menos x, tá? Se x e menos x estão dentro do subespaço vetorial, x mais menos x vai dar o vetor nulo. Então, o vetor nulo é a soma desses dois caras, e esses dois caras têm que estar dentro do subespaço. Tá? Ah, mas por que o menos x tem que estar dentro? Porque o menos x é simplesmente menos um escalar vezes o x. Então, se eu posso multiplicar por qualquer escalar, eu posso multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, então x e menos x tem que estar inclusos dentro de um subespaço para isso ser um subespaço. Tá? E x menos x somados tem que dar zero, ou seja, o zero também tem que estar dentro do subespaço. Tá bom? Então, na verdade, no final das contas, quando a gente olha, o subespaço e o espaço vetorial são praticamente a mesma coisa, porque o subespaço vetorial, como ele veio de dentro do espaço vetorial, ele respeita aquelas propriedades grandes lá dentro, né? As propriedades de soma, de comutação da soma, né? Posso x mais y mais e é a mesma coisa que x mais y mais e, todas aquelas propriedades que a gente começou a ver. Tudo isso é respeitado porque ele é parte de um espaço vetorial. E além disso, né, então, ele pode ser alguma coisa menor do que o espaço vetorial, desde que ele respeite essas condições, que x e y pertençam a um subespaço, x mais y pertençam a um subespaço, desde que x e y estejam nesse subespaço. Talvez dando um exemplo fique mais claro, né? Então, a gente pode pensar o seguinte: se eu estou, por exemplo, em 3 dimensões, eu estou em R3. Voltando ao meu exemplo original, né? Então, R3 inclui o quê? Inclui todos os vetores que tenham 3 componentes. Então, isso preenche todo o nosso espaço tridimensional que nos circunda. Maravilha, estou em R3, é um espaço vetorial, todas as coisas são respeitadas. Tá? Se eu pego agora e pego um plano que passa pela origem. Então, vamos lá, eu tenho x, y e z. X, y e z. E dentro desse plano, dentro desse espaço tridimensional, agora eu peguei um plano que inclui a origem. Tá, o ponto zero está dentro desse plano aqui. Vamos usar uma outra corzinha aqui. Em cinzinho. Um plano que passa uma origem vai ser um subespaço de R3. Por quê? Passar pela origem garante que eu tenho o vetor nulo, né? O vetor que está na origem, né, o 0, 0, 0, o vetor com coordenada 0, 0, 0, é a origem. É aquele ponto do espaço que está a origem. Dentro desse plano, tudo que a gente somar dentro de um plano, como a gente tinha visto anteriormente, né, se eu tenho dois vetores que definem um plano, a soma e combinações lineares desses vetores seguem dentro desse plano. Então a gente está nesse caso, né, a gente está exatamente naquele caso que a gente já conhecia de combinações lineares de coisas que formam um plano em R3. Tá? Então um plano que contém a origem é um subespaço em R3. Um exemplo de alguma coisa que não é um subespaço em R3 é se eu pegar esse plano e se esse plano não passar pela origem. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o plano z igual a 1. O que é z igual a 1? Então, vamos pegar ali em 3 dimensões, eu tenho z igual a 1, eu tenho alguma coisa paralela a xy, só que ele vai passar ali pelo ponto, todos os pontos que têm coordenada z igual a 1. Esse cara aqui, ele não pode ser um subespaço. Não é subespaço por quê? Porque quando eu multiplico qualquer vetor desse plano, porque se c é igual a 0 e eu faço c vezes um vetor x que está nesse plano, isso aqui vai ser igual
a zero, mas zero não está no plano. Certo? Então fica claro aqui para vocês que a gente não está num subespaço quando esse cara não passa pela origem. Beleza? Muito bem. Então, são alguns exemplos básicos, tal. Ele dá outros exemplos, né? Coisas que não são subespaços. Se eu pegar, por exemplo, em R2, então no plano XY, né? Eu quero todos os vetores com coordenadas positivas. Então, o que eu tenho? Eu tenho o plano XY, X e Y, e eu estou querendo pegar só os vetores que têm coordenadas positivas. Então, eu estou trabalhando nesse quadrante aqui, né? Certo? X é positivo e Y é positivo. Isso não é um subespaço. Por quê? Porque se eu multiplicar qualquer vetor por um escalar que for menor do que zero, qualquer vetor por um escalar negativo, né? Esse negócio vai sair. Sai do quadrante positivo. Tá? Então, da mesma forma como a gente tinha visto lá que em R3, para eu ter um plano, para esse plano ser um subespaço, isso tinha que incluir a origem, o que é o equivalente em R2, né? Em R2, o equivalente é uma linha que passe pela origem. Por quê? Todos os pontos que estão sobre essa linha, se eu somar, né, se eu tenho um determinado ponto é determinado por esse vetor e outro determinado ponto é determinado por esse vetor. Se eu somar esses dois vetores, eles seguem sobre a linha. Se eu multiplicar esses vetores por qualquer coisa, alguma coisa inclusive negativa, né? Se eu posso inverter o sentido desse cara, ele vai seguir sobre a linha, tá? Então, uma linha que passa pela origem em R2 é um subespaço, tá? Então, a gente tem essas condições aí, tá? São condições gerais para as coisas que a gente consegue definir como sendo espaços vetoriais ou subespaços vetoriais, respeitando essas condições como um todo. Beleza? Então, vamos voltar a pensar nas nossas matrizes. Vamos voltar aos nossos sistemas lineares. Nossos sistemas lineares nos diziam, né? A gente tinha AX é igual a B. Eu tinha falado para vocês que, sob uma das óticas que a gente tinha, né? A gente podia pensar AX igual a B da seguinte forma. X1 vezes a primeira coluna de A, mais X2 vezes a segunda coluna de A, mais tantas colunas quanto forem necessárias, até o Xn vezes a enésima coluna de A. Isso era igual a B. Então a gente podia encarar, né, a visão dos sistemas lineares como combinações de colunas. Combinações lineares de colunas. Isso a gente já tinha explorado bastante ao longo do tempo. O que isso aqui tem a ver com espaços, tá? Então imaginem que essas colunas das matrizes sejam os vetores que eu estou interessado, beleza? E eu quero saber se esses vetores, se o conjunto desses vetores forma ou não um espaço, um subespaço.
Tá? Então a gente vai começar a definir espaços a partir das nossas matrizes, tá? E o primeiro espaço que a gente vai definir, né, lembrando, o que é um espaço? Eu posso pegar todas as variações, todas as combinações lineares possíveis de determinados vetores, todas as combinações lineares possíveis das colunas da matriz, por exemplo, tá? Então se eu pegar todas as combinações lineares possíveis das colunas dessa matriz, a gente vai ter que definir se esse cara forma ou não um determinado espaço, tá? Então esse camarada ali, a gente vai começar a falar sobre o espaço coluna de A. Esse vai ser um dos espaços importantes que a gente vai discutir, relacionando sistemas lineares com os nossos estudos agora de espaços vetoriais. O que é o espaço coluna de A? O espaço coluna é o espaço de todas as combinações lineares possíveis das colunas de A. Pego cada coluna como se fosse um vetor, faço todas as combinações possíveis, somo elas de todas as formas diferentes multiplicadas por qualquer escalar. Isso vai formar o espaço coluna de A. Tá bom? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo, então, fazer essas combinações aqui. x1 vezes a1, x2 vezes a2, xn vezes a n, todos, e somar tudo isso, né? Então, quando que um sistema tem solução? O sistema linear ele vai ter solução quando B puder ser expresso como combinação linear das colunas de A. A gente já tinha visto isso várias vezes, né? Se B pode ser expresso como uma combinação linear das colunas de A, então esse sistema tem solução. Tá? Então eu posso achar qual que são os coeficientes x que vão me levar até esse B. Agora, na linguagem de sistema de espaços vetoriais, o que eu estou querendo dizer? Então, o sistema linear vai ter solução, então, quando B estiver contido, estiver dentro do espaço coluna de A. É a mesma coisa, tá? Eu estou escrevendo isso da mesma forma. Só que agora a gente tem a nomenclatura de espaços vetoriais, então estar dentro do espaço coluna é ser uma possível combinação linear dessas colunas. Tá bom? Então, beleza. Então, como é que a gente vai expressar esse espaço coluna de A? A gente vai chamar esse cara de C grande de A. Tá bom? Esse vai ser o espaço coluna de A. Isso vai ser importante para a gente fazer coisas depois. Beleza? O que é importante da gente ver é que C de A é um subespaço. Tá bom? Ele é um subespaço de R3. Por quê? Porque eu posso o espaço coluna, eu posso multiplicar ele, se todos os vetores, se o vetor x, por exemplo, for composto apenas de zeros, né, se eu tiver vários zeros diferentes ali, 0, 0, 0, 0, n zeros, e multiplicar pela matriz, eu vou chegar, então, no vetor zero, né, no vetor nulo. Se eu tenho 0, 0, 0 vezes uma matriz, eu vou chegar, então, numa resposta de vetor nulo. Tá? Então, o vetor nulo está incluso dentro desse cara. Então, esse CA é um subespaço. Tá bom?
Então a gente já tinha visto, né, alguns casos especiais. A gente viu casos, por exemplo, em que as colunas de uma matriz formavam um plano, tá? Por exemplo, estou em R3, as colunas de uma matriz não são todas linearmente independentes, elas têm uma é dependente da outra, então eu estou dentro de um plano, e a gente viu que dentro desse plano a gente conseguia achar as combinações lineares desse cara, desde que B esteja dentro desse plano, a gente conseguia achar essas combinações lineares, tá? Beleza. Então, o que são as consequências desse cara ser um subespaço, tá? Como ele é um subespaço, a gente vai ter a seguinte propriedade. Então, imagine que eu tenho um determinado vetor B para o qual a coordenada x resolve, tá? E além disso, eu tenho um outro vetor B', por exemplo, que é resolvido por x'. Se esses dois caras, se B e B' pertencem ao espaço coluna de A, então eu vou poder ter aquelas propriedades que eu tinha antes. A de x mais x' vai ser igual a B mais B'. Tá? Isso é uma consequência das propriedades de espaços que a gente tinha visto anteriormente. Tá? E B mais B' também está dentro desse espaço coluna, né? Porque se B é uma combinação linear dos vetores e B' é uma combinação linear das colunas, B mais B' também é uma combinação linear desses caras. Tá? E da mesma forma, se B está dentro desse espaço, C vezes B também vai estar dentro desse espaço, e a gente vai ter também A vezes C de x, por exemplo, vai ser igual a C vezes B. Essas coisas todas a gente pode ter. Então, isso são achar soluções, então, depende da gente ter o vetor solução dentro do espaço coluna da matriz. É isso que responde a nossa pergunta, né? Quando que a gente vai ter soluções? Onde é que estava escrito isso? Desculpa. Quando um sistema linear tem solução. Então, é o que a gente estava aqui. Essa é a condição principal, tá? O vetor de respostas tem que estar dentro do espaço coluna. Opa. Agora, voltando na aula passada, tá? E quando A vai ser invertível? Invertível ou inversível? Acho que é invertível, tá? Ou seja, quando que existe A na menos 1? Isso é uma pergunta diferente, né? Então, um sistema ter resposta, ele pode ter resposta mesmo que A não tenha inversa. Beleza? Basta que eu esteja no plano. Se eu estiver no plano, né, se eu tenho um plano ali definido, se o meu vetor resposta estiver contido nesse espaço coluna, eu vou achar uma resposta, mas não necessariamente A vai ter inversa. Tá? Quando que então eu vou conseguir achar esse A invertível, tá? Isso a gente já tinha visto na aula passada, tá? Eu vou conseguir achar a inversa quando eu tiver um conjunto completo de pivôs. Lembre-se, né? Estava fazendo eliminação lá, tô querendo achar uma matriz triangular e tal. Então, quando eu fiz o processo de eliminação e na diagonal não tive nenhum número zero, não apareceu nenhum número zero onde tinha que ter aparecido o pivô, quando eu tiver um conjunto completo de pivôs, A vai ser inversível, eu vou conseguir achar uma inversa. E isso é exatamente equivalente, né? Essa afirmação é exatamente equivalente a dizer que as colunas de A são linearmente independentes. Voltando, né, fazendo um callback aí a coisas que a gente falou há, acho que 2 ou 3 semanas atrás, tá? Independentes.
Isso quer dizer o quê? Que nenhuma coluna de A pode ser expressa como uma combinação linear de outras colunas de A. Se todas as colunas de A são independentes linearmente, né, isso quer dizer que eu vou achar para essa matriz A um conjunto completo de pivôs. E além disso, essa mesma coisa, né, são diferentes consequências, diferentes formas da gente falar sobre a mesma coisa, tá? Isso quer dizer o quê? Quando as colunas de A combinadas preencherem um espaço vetorial completo. O que eu quero dizer com isso? Então, digamos que eu tenha um problema que é problema 4x4, tá bom? Então, eu tenho uma matriz 4x4. Se as colunas dessa matriz 4x4 forem todas linearmente independentes, essas colunas todas vão ser capazes de, combinadas, preencher então, as colunas preenchem todo o espaço 4x4. Todo o espaço R4, desculpa. Em outras palavras, eu estou falando o quê? O espaço coluna de A, então todas as combinações possíveis da coluna de A, vai ser igual ao espaço canônico Tá funcionando ou não? Tá, agora foi. Destravou. Então, eu tenho uma matriz que eu encontre A na menos 1. Encontrar A na menos 1 quer dizer o quê? Quer dizer que eu consigo resolver que o meu sistema AX igual a B, tá? Uma última observação aqui. Quer dizer que AX é igual a B, tem solução para qualquer B. Isso é enorme, né? A gente não vai ter Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Sim. professor, mas sua tela do tablet tá travada. Vou voltar aqui, só um pouquinho. Alguma coisa aconteceu, acho que minha internet oscilou. Tá? Já vou. Segurei. Segura aí, a gente já vai voltar, já vai dar certo. Entrar. Sem áudio. Ingressar. E agora a gente vai compartilhar a tela. Iniciar agora. Voltou, né? Voltou? Podem confirmar? Voltou, professor, agora voltou. Beleza, obrigado. Alguma coisa, a minha internet deu uma oscilada, tá? Então, basicamente, a minha pergunta que eu tinha feito ali, quando que A vai ser invertível? Tá? Quando que eu vou conseguir achar a inversa de A? Quando que existe A na menos 1? Que é uma pergunta que estava relacionada a todo o tema que a gente viu na aula passada, que a gente revisou na primeira parte dessa, né? Quando que dá para achar A na menos 1? Se eu conseguir achar A na menos 1, para eu conseguir achar A na menos 1, eu tenho que ter um conjunto completo dos pivôs. Tem que achar pivôs, né? Não posso ter zero em nenhum termo da diagonal. Isso quer dizer o quê? Isso vai acontecer quando todas as colunas de A forem linearmente independentes. Tá? Nenhuma coluna puder ser expressa em função das outras. Ou seja, quando essas colunas combinadas, elas preencherem todo o espaço vetorial de onde elas foram tiradas. Se eu tiver, por exemplo, um problema 4x4, tá? Isso quer dizer, então, que as minhas colunas vão preencher todo o espaço de
R4. Tá? Então, o espaço coluna de A vai ser igual ao espaço R4. E isso, além disso, tudo isso quer dizer o quê? Que A vezes X igual a B tem solução para qualquer B que eu pegar. Então, isso é enorme, tá? Então, o nosso caso ali de solução de matriz, de solução de sistemas lineares, eu posso pegar qualquer B, e para qualquer B eu vou ser capaz de achar um vetor X que dá solução para esses caras, como um todo, tá? Então, isso é bem bacana, tá? Então, estou falando apenas do espaço coluna por enquanto. Agora a gente vai falar de um outro espaço dessas matrizes, tá? Que vai ser o espaço nulo. A gente tinha falado do espaço coluna de A, e a gente vai falar agora do espaço nulo de A. O que é o espaço nulo de A? O próprio nome já indica, né? Então, o espaço... Deixa eu deixar bem marcado aqui, para ficar parecido com o que a gente tinha no outro lado lá. Então, o espaço nulo de A é o espaço de todos os vetores x que resolvam A vezes x igual a 0. Tá? Então, qualquer vetor x que multiplicado pela matriz A dê 0, ele faz parte do espaço nulo de A. E esse espaço nulo de A, a gente vai denotar com N maiúsculo de A, dessa forma. Tá? E o NA, a gente vai ver que também é um subespaço. Por que o NA também é um subespaço? Porque x igual ao vetor nulo sempre faz parte de NA. Tá? Então, se x sempre faz parte de NA, é aquela condiçãozinha, né? O vetor nulo que está ali dentro, ele faz parte de NA. E ele fazendo parte de NA, ele ajuda com aquelas propriedades de um subespaço também, tá bom? Então, então vamos começar a aplicar essas coisas, tá? Então isso tem a ver, se vocês pensarem um pouquinho, né, a gente vai trazer exemplos disso mais para frente. Acho que hoje eu não vou entrar tão profundamente nisso, tá? Mas a gente vai trazer exemplos mais para frente nessa aula com relação com coisas de cálculo também. Então, se vocês lembram ali das soluções de cálculo, a gente vai ter soluções para sistemas homogêneos e para sistemas particulares, efetivamente, né? E a gente vai conseguir associar essa presença de espaços nulos e soluções particulares, de soluções homogêneas, né? Alguma coisa, um sistema de equações igual a tudo zero, e sistema de equações iguais a coisas que são diferentes de zero, a gente vai associar esses espaços, o espaço coluna e o espaço nulo. Isso vai vir mais para frente, tá? Beleza, então a gente está começando a enxergar os nossos sistemas lineares a partir desse conceito de espaços, tá? O espaço coluna e o espaço nulo. Então vamos seguindo adiante aqui. Então, o que a gente estava vendo, né, até agora, a gente estava falando dos sistemas lineares na aula passada e tal. Eu só estou querendo organizar para a gente não se perder, tá? Por isso que eu estou refletindo um pouquinho mais, talvez, do que de costume. Então, tudo que a gente estava vendo tem relação com esses nossos novos espaços que estão aparecendo aqui, tá? Observação que a gente pode fazer ainda sobre o espaço nulo, né? Vocês se lembram de outra observação que a gente tinha feito. Então, se uma matriz é invertível, então a única possibilidade para resolver b igual a zero é x igual a zero. Tudo isso vetor, tá?
Então, se a gente está naquele caso anterior, das colunas da matriz serem todas linearmente independentes e elas preencherem o espaço completo R4, por exemplo, tá? Nesse caso, a gente já tinha visto anteriormente que quando uma matriz tem essas características, se eu tenho uma inversa dessa matriz, se eu consigo achar a inversa dessa matriz, então a única possibilidade possível, né, desculpa essa redundância, né, a única possibilidade de resolver um sistema homogêneo, B igual a zero, todos os zeros, é se x for igual a zero. Tá? Isso quer dizer que eu não tenho um espaço nulo? Não. Isso quer dizer que para uma matriz invertível, o espaço nulo contém apenas o vetor nulo. Isso quer dizer que deixa de ser um espaço? Não, tá? Porque se o espaço contém o vetor nulo, ainda que seja só o vetor nulo, tudo que a gente falou antes das propriedades vale. Se eu pegar qualquer escalar e multiplicar pelo vetor nulo, ele segue sendo vetor nulo, ou seja, segue sendo dentro do espaço. Se eu pegar o vetor nulo e somar com ele mesmo, ele segue sendo vetor nulo, segue dentro do espaço. Tá? Então ele segue sendo um subespaço, apesar de conter apenas esse elemento, que é o vetor nulo. Beleza? Então, quando a matriz tem uma inversa, o espaço nulo dessa matriz contém apenas o vetor nulo. Isso é uma coisa, uma observação importante. Tá? Observações que a gente tem que fazer aqui agora, tá? Tudo que a gente tinha visto ali de matrizes inversas e tal, isso valia para matrizes quadradas, basicamente. Tá? Então, vou falar de uma matriz quadrada que eu tenho A na menos 1 vezes A vai ser igual à inversa, vai ser igual à identidade, desculpa, e isso vai ter o mesmo valor que A vezes A na menos 1. Então, por conta dessa pré-multiplicação e pós-multiplicação, isso valia para matrizes quadradas, só quando eu tinha n por n, tá? Mas eu posso falar de espaços coluna e espaço nulo, tá? Mesmo quando eu tenho matrizes que são retangulares, tá? De espaços coluna e nulo. Mesmo com matrizes retangulares. Que é um caso muito mais geral, né? Uma matriz quadrada é um caso super específico, particular. Eu tenho que ter exatamente o mesmo número de incógnitas que de equações. Mas, no geral, no mundo real, várias aplicações que a gente vai ter um descompasso. A gente vai ter ou mais variáveis ou mais equações, tá? Vale mesmo com matrizes retangulares M por N, tá? E, na verdade, nesse caso mais geral de matrizes M por N, esses conceitos são mais poderosos, são mais, né, eles representam mais. A gente ter essa visão do que são esses espaços, tá? É mais importante para os casos onde a gente tem matrizes que não são quadradas até. Não quer dizer que a gente não tem que ter essas visões também para as matrizes quadradas, tá? Mas isso tudo vale para matrizes retangulares, tá? Então, vamos ver um pequeno exemplo aqui, tá? Vamos começar a falar de um exemplo de coisas, tá? Então, imagine que a gente tem, por exemplo, uma matriz, a seguinte matriz. Eu tenho um sistema AX igual a B, que é representado da seguinte forma. A é uma matriz retangular com duas colunas, 1, 5, 2, 0, 4, 4. Tá bom? Então, eu tenho 3 equações e 2 incógnitas, claramente. Então, isso vezes xy vai ser igual a um vetor B1, B2 e B3. Beleza? Então, esse aqui é um sistema M por N, ou seja, 3 linhas por 2 colunas. Tá bom? Muito bem. Então, o que é o espaço coluna desse cara? Né? Quem que é o CA? São todas as combinações lineares das colunas. E essas combinações lineares são representadas, por exemplo, fazendo dessa forma, tá? Coeficiente 1, coeficiente V, aqui são escalares, tá? Não vou denotar vetorial. 0, 4, 4. Isso vai dar, então, esses vetores.
CA são todos os vetores B que podem ser expressados dessa forma. Beleza? Muito bem. Então, quem que é o espaço nulo dessa matriz? O espaço nulo é o seguinte, é quando eu tenho esses colunas que eu tinha, 1, 5, 2, 0, 4, 4, multiplicados pelos coeficientes x e y quaisquer, quero descobrir quem são os caras que dão o resultado 0, 0, 0. É isso que eu estou querendo procurar quando a gente está falando do espaço nulo dessa matriz. Beleza? Então, quem que é o espaço nulo dessa matriz? Olhem para essa primeira equação. Eu tenho 1 vezes x, 0 vezes y. Então, eu tenho 1 vezes x, 0 vezes y dá 0, então eu tenho x igual a 0. Olhem para a segunda equação agora. Né? Se eu sei que x tem que ser igual a 0, então eu tenho 5 vezes 0 dá 0, e 4 vezes y igual a 0, e eu descubro que y é igual a 0. Beleza? Então, a partir dessa visão aqui, eu já percebo que as únicas possibilidades... possibilidade para resolver esse sistema dessa matriz vezes um vetor igual a 0, a única possibilidade é o vetor nulo. 0, 0. Tá? Apenas olhando para isso, eu estou vendo esse caso. Então, por que isso aqui está acontecendo? Tá? Porque essas duas colunas... Isso vai acontecer sempre que as colunas forem independentes. Não forem combinações uma das outras. Tá? Então, perceba, não é a mesma coisa que eu tinha falado antes, né? Eu tinha falado antes que quando a matriz é invertível, então a única possibilidade de B é igual a 0 é x igual a 0. Mas ser uma matriz invertível quer dizer que é uma matriz quadrada. O que está sendo dito aqui embaixo é que mesmo para uma matriz retangular, a única possibilidade dessa matriz aplicada a um vetor ser igual a 0 vai ser 0 quando as suas colunas forem independentes. Tá? Ela não é uma matriz quadrada, então é uma matriz mais geral do que uma matriz quadrada, mas basta que as colunas sejam independentes para que a única possibilidade da gente chegar em 0, 0 seja o vetor nulo. Tá bom? Então isso é uma observação importante, aí deixem bem claro aí na cabeça de vocês que isso é o que vai definir se o meu espaço nulo é a mesma coisa, composto apenas por esse vetor. Um exemplo derivado, tá? O exemplo 2 é se eu pegasse, no lugar de eu ter essas duas colunas apenas em 3 dimensões, eu adicionasse uma terceira coluna. 1, 5, 2, 0, 4, 4 é o que eu tinha antes, mas além disso, então a minha nova matriz agora é 1, 9, 6. Minha terceira coluna é simplesmente a soma das duas primeiras, tá? Observe, essa coluna aqui vai ser igual a essas duas colunas somadas. Tá bom? Então agora o que eu tenho? As colunas não são mais todas linearmente independentes. Então eu já posso esperar que aquele caso que eu tinha antes, né, do espaço nulo ser composto apenas pelo vetor nulo, não vai mais ser o caso. Tá? Por que não é mais o caso? Então, o vetor 0, 0, 0 continua fazendo parte do espaço nulo, né? Tem, então, 1, 5, 2, 0, 4, 4, 1, 9, 6, vezes um vetor x1, x2, x3, igual a 0. Então, se x1, x2, x3 for 0, beleza, segue sendo uma possibilidade ali, tá? Só que agora, qual é que é a outra possibilidade que eu tenho para gerar um vetor nulo? Eu posso pegar as duas primeiras colunas e subtrair da terceira. Se a terceira é a soma das duas primeiras, eu somei as duas primeiras, vai dar o mesmo valor, e subtrair da terceira também vai ser um vetor que vai me dar 0. Ou seja, se o meu vetor x de resultados agora for 1, 1 e menos 1, eu também tenho b igual a 0.
zero vetor, tá? Ou seja, o meu espaço nulo dessa nova matriz A é maior do que antes. Tá? Esse é apenas um dos exemplos. Na verdade, a gente vai ter infinitos caras diferentes. Tá? E como é que a gente chega a essa conclusão? A gente pode olhar que sempre que o meu vetor x tiver essa característica, eu tenho um determinado valor para os dois primeiros caras e o mesmo valor no inverso, isso sempre vai dar zero. Tá? Então, tudo isso faz parte do espaço nulo de A. Beleza? É o caso, né? Então, a gente percebe quando a gente tem colunas que são linearmente dependentes umas das outras, a gente tem um espaço nulo que é diferente. A gente tem mais de uma possibilidade de resolver esse cara. E esse espaço nulo, tá? Eu tenho então uma relação entre x, y e z, entre as coordenadas entre esses três, né? Se eu estou em 3 dimensões, eu tenho sempre que o valor de x for c e o valor de y for c e o valor de z for menos c, eu tenho então essa possibilidade de gerar soluções iguais a zero. Então, esse camarada aqui é uma equação de reta. Tá? Então, sempre que a gente tiver ao longo dessa reta, com todos os pontos x igual a c, y igual a c e z igual a menos c, eu vou estar dentro desse espaço nulo. E percebam que isso faz sentido, né? Que quando c for igual a zero, x vai ser igual a 0, 0, 0. Ou seja, se eu estou em cima de uma reta, esse cara segue sendo um subespaço, claramente. Tudo que tiver em cima da reta e eu somar, ele vai seguir sendo subespaço. Respeita todas aquelas nossas propriedades de antes. Tá bom? Legal. Então, esse era um exemplo bacana para a gente começar a explorar algumas propriedades interessantes, tá? E agora a gente vai falar sobre... Vai entrar num outro tópico, tá? Que tem relação com a fatoração LU, que a gente tinha visto antes. Eu espero que a gente consiga vencer tudo isso. Tá bom? Eu só estou vendo aqui se a gente vai conseguir chegar ao fim. Acho que vai, tá? Então, vamos voltar ao nosso problema de resolução de sistemas lineares, tá? E a gente vai pensar, a gente vai aplicar agora as ferramentas de eliminação que a gente tinha visto antes, tá? A gente vai aplicar ferramentas de eliminação para encontrar para solucionar sistemas lineares, que nem a gente tinha visto antes, tá? Mas agora dentro desse contexto de espaços vetoriais, tá? E a gente tinha aplicado as ferramentas de eliminação para solucionar sistemas quadrados, né, como matriz A quadrada, e agora a gente vai aplicar essas ferramentas de eliminação para solucionar sistemas mais espinhosos. Né? Antes a gente estava super preocupado, vamos ver se esse negócio não vai ter pivô faltando e tal, como é que a gente vai conseguir solucionar isso. Agora a gente vai aplicar essas ferramentas de eliminação, tocando pau adiante sobre matrizes retangulares, matriz que vai faltar pivô, a gente vai aplicar tudo isso e a gente vai ver o que acontece, né, qual que é a relação desse resultado da eliminação e como que isso vai se relacionar com espaços colunas e espaços nulos das minhas equações, tá bom? Então vamos lá, seguindo adiante. Então, algumas observações aqui, tá? Primeira coisa. Se eu tenho um vetor que faz parte do espaço nulo, vou chamar de xn, ele pertence ao espaço nulo de A, tá? Ele pode ser somado, tá? Se xn pertence ao espaço nulo de A e uma solução particular xp pertence ao espaço coluna de A,
Tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que A vezes xn vai ser igual a zero, e eu estou falando que A vezes xp vai ser igual a 1b. Tá? Essas duas afirmações estão representadas aqui. Mesma coisa aqui. Então, se existe um vetor que multiplicado pela matriz A dá um vetor zero, e existe um vetor xp que multiplicado pela matriz A dá um vetor b que está dentro desse espaço coluna, tá? Por conta das propriedades de subespaços, tá? A gente vai poder ver que o seguinte é verdade. Então, eu vou ter A vezes essa solução particular mais uma solução do espaço nulo vai seguir sendo igual a B. Porque aqui eu poderia botar B mais o zero, ou seja, B. Tá? Ou seja, uma solução particular somada a uma solução homogênea segue sendo uma solução particular. Segue resolvendo o meu problema. Tá? Ou seja, a gente vai ter, geralmente, nos casos mais espinhosos, né, quando esse espaço nulo ele contém mais do que simplesmente o vetor nulo, né? Para qualquer problema, para qualquer vetor B, a gente vai ter mais de uma solução também. A gente vai ter o vetor B, a gente vai achar uma solução, e se eu pegar qualquer vetor do espaço nulo e somar com aquela solução, isso vai continuar dando o vetor B. Tá? Então, isso é importante, isso é uma observação crucial assim, da gente ter em mente. Tá? Então, uma solução particular mais uma solução homogênea vai seguir sendo uma solução particular. Beleza? Então, vamos ver como é que isso funciona. Finalmente, uma última observação antes da gente passar para um exemplo, tá? Se o meu espaço coluna, né, se a combinação das minhas colunas não preenche um espaço, por diversos motivos, né? Pode ser, eu tenho colunas que são linearmente dependentes umas das outras, eu posso ter diversas coisas diferentes. Então, se eu não consigo preencher um espaço com o meu espaço coluna, ou seja, se não é qualquer B que está dentro do espaço coluna, né, a gente vai ter condições sobre o formato de B. Tá? Então, B vai ter que respeitar algumas condições para que eu consiga resolver efetivamente. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Exemplo. Espaço, sistema 2x2, tá bom? Por enquanto, a gente está resolvendo coisas mais simples. Sistema 2x2, 1, 1, 2, 2. É um sistema quadrado, mas é um sistema que antes nos colocava problemas. Se eu tentar fazer a eliminação, o que vai acontecer? Eu vou tirar duas vezes a primeira linha da segunda linha, e a gente vai chegar num caso que não tem inverso. A gente vai chegar a primeira linha igual a 1, 1 e a segunda linha igual a 0, 0. Tá? Então, as duas colunas são iguais. Tem a coluna 1 e 2, e a coluna 1 e 2 aparecem duas vezes nessa matriz. Não é uma matriz invertível, não é uma matriz que antes eu conseguia fazer grandes coisas, tá? Então, qual que é a condição para que esse cara funcione? Então, basicamente, o que eu vou ter que ter... Então, imagine que eu estou multiplicando esse cara por um x, tá? E por um y. A gente vai chegar à conclusão que x mais y vai ser igual a b1. E 2x mais 2y vai ser igual a b2. Certo? Então, geralmente, para a maior parte de combinações de x e y, isso não tem solução. Tá? Eu poderia pegar valores gerais, ali, quaisquer valores para x e y, geralmente isso não vai ter solução. Mas quando que isso tem solução? Isso vai ter solução quando B2 for exatamente igual a 2B1. Porque seria o quê? A segunda linha seria exatamente o dobro da primeira linha. Tá? Então, se B2 vai ser igual a 2B1,
ou seja, uma condição sobre o formato de B para que B tenha solução. Quando isso acontecer, eu vou ter uma solução possível de ser encontrada, tá? Ou seja, o espaço coluna de A contém os múltiplos, tá? Do vetor 1 e 2. Beleza? Então, essa equação ali, B1 igual a 2B2, por exemplo, tá? Isso vai nos definir quais são as condições que eu tenho sobre esse cara, tá? E quando eu tenho, então, B2 igual a 2B1, né? Quando eu tenho B2 igual a 2B1, eu tenho infinitas soluções, tá bom? Então, vamos supor agora, tá? Uma solução particular. Então, para um determinado B específico, tá? Digamos que x mais y é igual a 2 e 2x mais 2y igual a 4. Tá? Então, se eu tenho essa condição, esse meu sistema, tá? Isso não é um sistema homogêneo, né? Eu estou definindo que o vetor B de soluções é 2 e 4, tá? Com o vetor B 2 e 4, a gente chega à conclusão que o meu vetor solução, ali, o meu vetor x, vai ser igual a 1 e 1, certo? 1 mais 1 dá 2, 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 dá 4. Então, cheguei nessa solução particular. Beleza? Muito bem, então se essa solução deste camarada, a gente pode pensar também outras coisas que resolvem esse camarada, tá? A gente poderia pensar também, se x for igual, se o x for igual a 1, y igual a 0, resolve o meu problema também, né? Se x for igual a 2, desculpa. Se x for igual a 2, y vai ser igual a 0. Eu vou ter 2 mais 0 dá 2, 2 vezes 2, 4, mais 0, deu. Então isso aqui também é uma solução possível para esse camarada. Agora, se x for igual a 0, y igual a 2, também resolve esse cara. Então eu tenho 0 mais 2 dá 2, 2 vezes 0, 0, mais 2 vezes 2 dá 4, resolvi esse cara. Então vocês percebem que uma solução particular x1 não é a única solução para um determinado b. Eu achei outras duas soluções, simplesmente botando dessas coordenadas iguais a 0, eu achei outras soluções. Tá? Então, o que a gente está... O que eu estou fazendo nessas soluções aqui, tá? Vamos ver aqui os vetores. X e Y. X e Y. A gente viu que 1 e 1 é uma das soluções possíveis, né? Então eu tenho 1 e 1. Para o meu sisteminha, quando B é igual a 2, 4, a gente viu que uma solução particular era 1 e 1. E eu mostrei para vocês também que a solução 2 e 0 e 0 e 2 também resolvem, né? É muito fácil vocês perceberem que todas as soluções particulares possíveis para esse problema, todas as soluções particulares estão sobre essa reta. Tá bom? E o que é essa reta? Essa reta é simplesmente uma translação, jogando para o lado, o espaço nulo desse camarada. E quem que era o espaço nulo? A gente acabou de ver que bastava eu ter esse vetorzinho, né? Qualquer lugar que eu tivesse B2 igual a 2B1, eu estaria no espaço nulo desse camarada, tá? E quem que então é o espaço nulo? Ele seria... Eu quero formalizar bem bonitinho esse cara. A gente tinha visto, então, que sempre que a gente tivesse esse formato para dar zero, né, bastaria... Eu não tinha falado ainda sobre o espaço nulo dele, desculpa, gente. Então, qual que é o espaço nulo de A?
quais que são as possibilidades para eu ter b igual a zeros, né? Se x for igual a menos y, tanto faz qual é o valor de x, né? Se y simplesmente é o sinal trocado de x, isso aqui define o espaço nulo, né? Sempre que x for igual a menos y, eu vou estar dentro do espaço nulo. Ou seja, o espaço nulo é qualquer vetor x que tenha um formato seguinte, C e menos C. Tá? O espaço coluna tá descrito aqui, contém os múltiplos de 1 e 2, e o espaço nulo, né, fica claro da gente enxergar que contém todos os vetores C e menos C. Tá? C e menos C quer dizer o quê? Eu tenho os vetores 1 e menos 1, por exemplo. Aliás, menos 1 e 1, né, tanto faz. 1 e menos 1 está aqui também. Tudo isso está sobre essa reta aqui. E esse camaradinho aqui é o x homogêneo. Tá? É o espaço nulo. Então, esse cara aqui é o espaço nulo. Porque qualquer ponto dessa reta aqui respeita a condição C e menos C. Beleza? Isso aqui é todo o espaço nulo. E esse outro camarada aqui é a solução, são todas as soluções particulares para um determinado possíveis para um determinado B. Na hora que eu definir B igual a 2, 4, eu chego nessa conclusão. Então a gente percebe que todas as soluções particulares possíveis são simplesmente o espaço nulo deslocado para o lado. Tá? Ou seja, a gente percebe, então, que todas as soluções são simplesmente uma solução particular mais o espaço nulo. Beleza? Está passando o espaço nulo como deveria, ele passa pela origem, tá? Essa aqui era uma das soluções particulares que a gente tinha visto. 1 e 1. Então, eu peguei a reta do espaço nulo e desloquei até passar sobre o 1 e 1. E, a partir disso, a gente consegue encontrar todas as soluções possíveis para um determinado B. Tá? Isso sempre vai ser verdade, gente. Isso aqui está representado em duas dimensões para a gente conseguir desenhar essas retas todas, tá? Mas isso sempre vai ser verdade. Acho que agora a gente vai ficar com pouco tempo para a gente seguir adiante, tá? Mas na próxima aula a gente vai começar a estender. Aí sim, então, a gente vai conseguir falar sobre as ferramentas que eu tinha prometido para hoje, né? Acho que o tempo ficou um pouco curto. A gente primeiro primou por esse exemplo para a gente enxergar essas soluções particulares e as soluções homogêneas, né? O espaço nulo. Mas a partir da próxima aula, então, a gente vai aplicar as técnicas de eliminação para chegar, então, a encontrar quem são esses vetores do espaço nulo e qual é o formato possível das respostas todas, tá? Então, eu vou encerrando a aula por aqui, já são 10h30, a gente já falou bastante hoje, e depois a gente volta. O que eu vou fazer para vocês, né, acho que é importante vocês terem exercícios para praticar, a gente já está algumas aulas, eu fiz algumas aulas, passei uma lista de exercícios para vocês introdutórias sobre vetores e algumas coisinhas de matriz, mas nas duas últimas semanas a gente falou sobre bastante coisa que era legal vocês praticarem, né? Então, praticar sobre eliminação de Gauss-Jordan, achar inversas, propriedades dessas inversas, e hoje, então, falando sobre LU e falando sobre espaços vetoriais. Então, eu vou passar para vocês uma listinha de exercícios sobre essas coisas que a gente vem vendo nos últimos dias, vendo nas últimas aulas, tá bom? Gente, eu agradeço a atenção de vocês, eu sei que é bem cansativo, que demora pra caramba essa aula, tá? Mas espero que vocês tenham conseguido acompanhar e eu mando para vocês antes da próxima quinta-feira, né? Eu sei que quinta-feira que vem é feriado, tá? Então, pra gente não passar uma semana inteira sem ter atividades, eu vou tentar passar para vocês já no começo da próxima semana essa lista de exercícios, e com isso, mesmo não tendo aula na semana que vem por conta do Corpus Christi, vocês praticam, e daí na outra semana a gente volta falando sobre matérias novas, aí, falando sobre essa aplicação das ferramentas de eliminação para a gente caracterizar melhor esses espaços coluna e espaço nulo das matrizes. Tá bom? Valeu, gente. Tá bom, professor. Tá Muito bom, obrigado professor. pela aula, viu? Valeu. Boa noite. Boa noite. Falou. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, Rafael. Até mais.